Fala pessoal, mais uma aula aqui de resolução de exercícios. Eu trarei aqui algumas questões e mostrarei uma possível solução para cada exercício que eu vou mostrar aqui para vocês. Vale salientar que não é a única solução possível, não é a solução mais correta, enfim, é apenas a minha solução para cada questão que eu irei abordar aqui com vocês. Essa questão número 1, ela gerou um pouco de conflitos, né, digamos assim, por causa do enunciado. Realmente o enunciado está um pouco controverso, né? E eu vou explicar aqui o que eu esperaria dessa questão, tá certo? Então o enunciado diz assim: leia um caractere maiúsculo, S ou M, que indica uma operação que deve ser realizada em uma matriz 5 por 5. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média, considerando somente aqueles elementos que estão acima da diagonal principal da matriz, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos aqui a figura, né? Nós temos aqui uma matriz e eu deixei aqui claro para vocês que eu queria apenas que vocês fizessem operações nessas casas aqui verdes, né? Ou seja, acima da diagonal principal. O enunciado deixou um pouco ambíguo, né? Um pouco contraditório, porque se a gente for ler aqui abaixo, ele vai falar sobre multiplicação, né? E aqui ele fala sobre média. Então, para não prejudicar ninguém, eu vou considerar as três opções. Quem fez soma, eu vou considerar como certo. Perdão, quem fez soma e média, eu vou considerar como certo. Quem fez soma e multiplicação, eu também vou considerar a resposta como certo. Tá bom? Para não penalizar ninguém por causa do enunciado, porque realmente o enunciado ficou um pouco ambíguo, né? Aqui na entrada diz: a primeira linha da entrada contém um único caractere, S ou M, indicando a operação soma ou multiplicação, né? Mas aqui ele fala em média. Então, alguns alunos falaram comigo, disseram que se sentiram prejudicados e aí tomaram uma decisão na hora da prova e está tudo bem. Eu vou considerar ambas as respostas, certo? Mas a princípio aqui o que eu queria era realmente a soma e a multiplicação. Mas enfim, realmente ficou aqui um pouco diferente, certo? Mas enfim, o que é que a questão pede de você? Você vai ler um caractere, S ou M. Você vai ler a matriz, que também não ficou claro aqui se você teria que ler a matriz, se o usuário iria passar, se o usuário iria passar a matriz para você, desculpa, ou se essa matriz seria definida, enfim, também não ficou claro. Da forma que vocês fizeram, eu vou considerar também, certo? Mas aqui também a ideia era que o usuário, digitasse essa matriz, certo? Mas essa seria a nossa primeira questão, tá? Como proposta de solução, eu tenho aqui no nosso online GDB uma proposta de solução, certo? Que eu explicarei para vocês agora. Então, como eu já tinha falado para vocês, né, o uso de funções ele era obrigatório. Então, nessa questão, nós conseguimos calcular a soma da matriz, né, para calcular a soma dos elementos. E nós teríamos também o produto, né, para calcular o produto aqui desses elementos acima da diagonal principal. Então, isso aqui seria um fator determinante. Vocês precisariam fazer as funções, como a gente já estudou, como eu já falei para vocês. E aqui na minha main, né, na minha função principal, eu teria justamente um char, onde eu ia guardar a operação, seja ela S ou M, de acordo com o que o usuário me passasse, né? Aqui eu estou definindo a minha matriz, onde eu vou comportar todos os elementos, né, uma matriz 5 por 5. E aqui eu estou criando duas variáveis do tempo inteiro para que eu possa fazer aqui os meus laços de repetição, tá bom? Aqui eu estou lendo a minha operação. Perceba que eu não fiz nenhum filtro aqui, eu não fiz nada para prender o usuário naquilo que eu estou esperando entre S ou M, mas lá no final eu faço as verificações. Então, se ele digitar algo diferente de S ou M, o meu programa não vai fazer nada. Aquele aluno que foi mais detalhista e colocou aqui uma opção para verificar se realmente ele digitou S ou M, para verificar se realmente ele digitou maiúsculo, vai ganhar uns pontinhos a mais por causa disso, tá? Mas no simples seria isso. O aluno precisaria ler a operação S ou M.
A partir disso, nós iríamos aqui preencher a nossa matriz com os elementos, né, digitados pelo usuário, mas como eu falei, como não ficou claro na questão, se você definiu aqui uma matriz já com os elementos, está tudo bem, eu vou considerar como certo também, tá bom? E aqui é onde nós fazemos o nosso jogo, né, o nosso programa, o nosso algoritmo, ele vai de fato determinar se você quer fazer uma operação de soma ou uma de multiplicação, certo? Ou uma de média, conforme alguns alunos fizeram, né? Então eu faço um if aqui para verificar se a operação é essa, e se essa verificação for verdadeira, eu chamo aqui calcular soma, passa na minha matriz, né? E aí, como eu vou devolver aqui um resultado para esse momento aqui que eu chamei, eu vou imprimir ele com uma casa decimal, que era o que a questão lá falava para a gente, certo? Se não for isso, né, eu posso usar aqui um else, poderia usar um else tão somente, mas preferi usar um else if. Se a operação for m, então eu vou calcular a multiplicação, né? Também é uma função que eu tenho lá em cima, no início do meu programa, e vou passar a minha matriz, certo? Essas funções aqui, nada mais do que ela faz é tão somente receber a matriz, no meu caso aqui, definir uma variável do tipo soma, né? Desculpa, chamada soma, iniciando ela com 0, 0, né? E aqui eu vou fazer o meu laço de repetição. Perceba que eu vou fazer esse primeiro for, ele vai andar nas minhas linhas, nas minhas colunas, desculpa. E esse meu for aqui, mais interno, o J, ele vai andar nas minhas linhas. Então perceba que o meu J, ele vai iniciar no meu I mais 1. Então sempre que o meu I, por exemplo, o meu I vai começar em 0, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu quero somar, e aí o meu I começou em 0, aqui. Então meu J começou exatamente no I mais 1, então numa posição à frente, que é sempre a posição que eu vou querer somar. Eu vou mostrar aqui para vocês que sempre o meu I vai estar na minha diagonal principal e eu vou conseguir calcular os números à frente dela por causa desse I mais 1. Então, nesse primeiro caso aqui, o meu I vale 0, eu estou aqui, nessa posição, e o meu J vale I mais 1, então eu estou aqui. Então, eu vou somar aqui, ó, vou percorrer, enquanto o meu J for menor do que 5, né, dado que eu tenho uma matriz 5 por 5, então ele vai até o 4, né, então 0, 1, 2, 3 e 4. Eu vou somar aqui na minha variável que eu declarei aqui em cima e no final de tudo eu vou retornar ela. Então, o meu I aqui vale 0, o meu J vai valer 1. Então, já estou somando aqui essas 4 posições. Na outra execução do meu for mais externo aqui, o meu I vai para 1. Então, 0, 1. E o meu J vai exatamente para I mais 1, começando daqui. Então, vou somar esses 3 elementos aqui, certo? Na outra execução, né, o meu I vai para 3, vai para 2, desculpa. 0, 1, 2. E o meu J vai para 3. O J sim é que vai para 3. Na outra, o meu I vai para 4. E o meu J vai uma posição. 0, 1, 2. Vai para 3, desculpa. E o meu J vai para 4. Perceba aqui que 4 é menor do que 5. Eu consigo executar. Na outra execução, o meu I foi para 5. Então, 5 não é menor do que 5. Eu saio daqui e retorno a soma, certo? A minha função multiplicação, ela vai funcionar exatamente igual, com a única diferença. Ao invés de somar, eu vou multiplicar, né? Já que é um produto. E a minha variável, ao invés de começar com 0, vai começar com 1. Por quê? Porque se eu começar com 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, eu teria aqui um problema de semântica. Não era isso que eu queria. Não é multiplicar por 0, é multiplicar por 1. E assim eu consigo fazer esse produto ir gerando números, né? E aqui eu retorno o produto, tá? Aqui eu tenho a minha execução, né? Já executei uma vez aqui, né? Eu pedi uma soma e aí eu fiz os cálculos, né? A nossa diagonal principal é exatamente essa daqui. Então vou somar todos esses números 1 aqui, porque eles estão acima da minha diagonal principal e é isso que eu quero, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei errado, né? Então, eu tenho 10 elementos aqui acima da minha diagonal principal, né? E aí, como a minha multiplicação funciona exatamente igual, apenas trocando o produto aqui, a soma pela multiplicação, então nós teremos aqui o mesmo resultado, né? Então, para esse caso aqui, nós teríamos o valor 10 como saída, tá bom?
Essa seria a primeira questão da nossa prova, né? Uma questão relativamente simples, onde vocês tinham todo o conhecimento necessário para resolver ela, certo? Agora vamos para a questão número 2. A nossa questão número 2, ela era um pouquinho mais complexa, tá? Mas nada muito longe da realidade de vocês. Vocês teriam a condição para resolver essa questão tranquilamente. Então, crie um programa em C que receba um string como parâmetro e diga se essa string é um palíndromo ou não. Um palíndromo é uma string que pode ser lida tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Então, o seu programa iria agora ler uma string e aí ia dizer se essa string era um palíndromo, né? Um exemplo de palíndromo, por exemplo, é arara. Arara tanto pode ser lida da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Então vamos ver como é que ficaria o nosso código. Bem, aqui no nosso código, né, nós vamos fazer uma leitura de uma string. Eu estou declarando aqui um array, né, de caracteres chamado str de 100 posições, né? E aqui eu vou ler a minha string, né, aquele que o usuário quer que eu verifique se é um palíndromo ou não. E aí que eu estou fazendo a leitura com fget, vocês poderiam fazer com outras opções também, né? Poderia fazer com scanf, só que com scanf tem aquele detalhe de você não conseguir ler duas palavras, por exemplo. E aqui eu estou lendo dessa forma, tá bom? Eu vou remover aqui o caractere de nova linha, né? O /0, para pegar realmente só as palavras, as letras lá que formam a palavra lá. A gente viu que toda string, né, no final tem um /0 aqui para identificar que é o final da palavra, né? Mas se eu for comparar com ele, eu vou ter problemas e eu achei melhor eliminar ele aqui. Aqui eu declarei a minha função, né? Eu vou chamar a minha função e estou colocando ele dentro do if, porque se ele me retornar 1, que é o que eu estou fazendo lá em cima, eu vou entrar aqui e vou dizer que é um palíndromo. Caso contrário, né, ele vai dizer que não é um palíndromo porque eu retornei um 0 aqui, tá? Então a minha função é palíndromo, ela vai retornar um inteiro, justamente 0 se não for um palíndromo, ou 1 se for um palíndromo. E eu vou fazer aqui nada mais do que criar aqui uma variável do tipo inteiro com o tamanho da minha palavra, né, para que eu possa fazer um laço de repetição até o meio dessa palavra, dado que eu vou começar a comparar da esquerda para a direita as mesmas posições, ou seja, a posição 0 com a última posição, né? A posição 1 com a penúltima posição, no caso isso aqui, ó, a posição 0 com a última posição. Então, se elas forem uma palavra do tipo palíndromo, né? Elas serão iguais. Como, por exemplo, vou dar aqui para vocês a arara, certo? Então, eu vou comparar aqui a posição 0 com a posição tamanho menos 1, né? Isso, que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo, né? Quando meu i vale 0, eu estou fazendo exatamente tamanho menos 0, vai ser tamanho menos 1, vai ser a penúltima posição aqui, dado que eu vou, né, de uma posição, começando de 0 até o tamanho menos 1. Então, eu vou comparar essa posição com essa. Depois, eu vou comparar a posição 1 com a penúltima posição. E aí, eu já parei aqui porque eu estou nesse dividido por 2, né? Então, 3, 5 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu vou andar duas casas apenas. Esse A aqui do meio, como ele é do meio, não tenho como comparar com ninguém. Então, ele vai me dizer que é uma palavra que é um palíndromo. Tá? Entendido? Então, se em algum momento isso aqui for diferente, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, palíndromo, né? Então, eu estou comparando a minha string na posição 0, que é P, ela é diferente da posição tamanho menos i menos 1, ou seja, P é diferente de O, sim. Então, eu entraria nesse if aqui e já retornaria um 0, o que classificaria aqui a minha palavra como essa aqui, ó. A string não é um palíndromo. Por quê? Lembrem que o if ele espera um valor positivo, um 1, né? Então, como eu retornei 0, não retornei 1, eu não vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui no meu else e vou dizer que a minha palavra ela não é um palíndromo, tá certo? Então, para efeitos de teste aqui, eu vou rodar e vou colocar a palavra que a gente estava executando, por exemplo, estudando, melhor dizendo, arara. Vai dizer que a string é um palíndromo.
Se eu colocar aqui ovo, por exemplo, vai dizer que é um palíndromo também, né? Se eu colocar aqui 5, por exemplo, não é um palíndromo, né? Porque realmente não é. Então, é basicamente isso, o nosso algoritmo. A questão principal aqui seria vocês terem a ciência que iria até o tamanho da palavra dividido por 2, né? Até a metade. E sempre fazer essa comparação aqui da primeira posição com a última posição, considerando que esse i aqui vai incrementar, né? E você teria esse andamento aqui, né? Sempre uma posição com a outra posição do final, né? Meio que dividiria a palavra aqui no meio e aí compararia caractere por caractere, sempre o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente. Então essa seria a nossa questão, estaria aqui o nosso algoritmo. Essa questão vocês poderiam dizer, mas não preciso de função. Tá, não necessariamente precisaria, mas vai ser motivo de correção e de pontuação, né? Porque nós vimos. E é aquilo que eu disse. Não é que eu não preciso necessariamente fazer uma função em uma questão que eu não devo usar ela. Isso aqui eu estou com um pedaço de código pronto que eu posso incluir em qualquer outro código, eu posso passar para outra pessoa e aí ela faz o uso da minha função, né? Então isso aqui dá legibilidade no seu código, isso aqui dá dinâmica no seu código, facilita a leitura para quem vai ler, então o uso de função aqui é essencial. Tá certo? Essa seria a nossa segunda questão, uma questão um pouquinho mais difícil, mas também possível de ser solucionada por vocês através dos conhecimentos que vocês já têm. A nossa terceira questão era essa daqui, né, a contagem de vogais, onde vocês iriam escrever um programa em C que ia receber um string do usuário e contasse o número total de vogais e em seguida exibisse, né, o número total de vogais e o número total de cada vogal presente na string, conforme essa saída aqui, né, o formato, né, então total e considerasse aqui as strings, as vogais A, E, I, O, U. Aí eu dou um exemplo aqui, por exemplo, Hello World. Calma aí, gente. É isso, ao vivo é assim. Eu dou um exemplo aqui, Hello World, onde a saída seria 3, porque 3 é o total, né, de vogais, 1, 2, 3 presentes. Aí 0, a vogal A, nenhuma. A vogal E, 1, né, tá aqui. Aí a vogal I, nenhuma, 0. A vogal O, 2, tá aqui. E a vogal U, nenhuma, certo? Então esse seria o desafio de vocês nessa questão. Bem, aqui no nosso código, né, nós temos a nossa função main. Eu estou aqui mais uma vez declarando um vetor de char, né, um vetor de caracteres com 100 posições, onde eu vou guardar aqui a string que o usuário vai digitar. O meu vetor contagem de vogais, ele vai ter 6 posições, né, uma para cada vogal e a posição 0 para o total de vogais, né, que eu tenho na minha palavra. E aí aqui a posição 1 vai representar o A, a posição 2 vai representar o E, e assim sucessivamente, né? Aqui mais uma vez eu vou ler a minha string, como foi no código passado, né, no palíndromo. Eu estou apenas lendo aqui a minha string. Eu vou remover o /0, como eu falei para vocês, né, que representa o final da linha, né, o /0. E vou chamar a minha função contar vogais, passando justamente a minha string, né, str, e passando aqui o meu vetor que eu declarei aqui, né, para que eu possa preencher ele lá dentro, né. Nessa minha função contar vogais, eu tenho nada mais do que uma verificação, caractere por caractere, da minha palavra, né. Aqui no início eu vou inicializar a contagem com todo mundo com 0, né. Eu vou passar pelo meu vetor posição por posição, colocando um 0, né. Eu poderia ter feito isso aqui na criação, poderia, mas é uma opção também eu fazer isso aqui dentro da minha função, certo? Aqui eu estou colocando 0 em todas as posições, nada mais do que isso. E aqui eu vou contar, né? Eu vou fazer um for na minha string, né? Vou transformar ele em minúsculo para que eu não tenha nenhum problema entre maiúsculos e minúsculos, né? E vou verificar que caracteres é esse, né? Então, se for um A, estou usando um switch case aqui.
Se o caractere for um A, eu vou colocar contagem de vogais, que é o meu vetor, na posição 1. Lembrem que eu coloquei aqui, ó, na posição 1 representa o A, mais. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que apareceu um A. Então, na posição 1, eu estou aumentando o meu número que tem lá. O meu número que tem lá, por enquanto, é um 0. Nesse momento aqui, se isso aqui for verdadeiro, eu vou aumentar para uma posição e vou aumentar a posição 0, né? Peraí que o meu contagem de vogais na posição 0, que é quem representa o meu total de vogais nessa minha palavra. Então perceba que esse contagem de vogais da posição 0 vai aparecer em todos os cases aqui. Por quê? Porque sempre que aparecer uma vogal, eu tenho que incrementar ele, né? Então perceba que sempre aqui na posição 0 eu vou incrementar 1. E aí em cada vogal eu vou na posição específica, né? O E é a posição 2, estou incrementando 1 aqui. O I na posição 3, estou incrementando. O O na posição 4 e o U, respectivamente, na posição 5. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que pegando caractere por caractere e verificando se eu tenho ali uma vogal. Se isso for verdadeiro, eu vou incrementar a minha posição do meu vetor, onde aquela vogal está representada, né? No caso, o A na posição 1, o E na posição 2 e assim sucessivamente. E vou incrementar também a posição 0, que é quem representa o total das minhas vogais. O total de vogal que eu tenho na minha string, tá? Então, no final disso tudo, eu vou exibir aqui o meu vetor, posição por posição, né? Para ver o que eu tenho dessa forma aqui, que foi a forma de saída que eu pedi para vocês. Então, se eu executar isso aqui, né? O teste lá que a gente tinha era Hello World, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ele trouxe para mim, né? Eu tenho um total de 3 vogais. Vamos ver, 1, 2, 3, isso mesmo. Tenho nenhum A, eu tenho um E, exatamente, está aqui. Eu tenho nenhum I, certo? Eu tenho 2 O's e tenho nenhum U. Aparentemente, é isso mesmo, né? Então, se eu fizer aqui um teste grosseiro, é isso. Então, ele vai dizer que eu tenho 5 vogais, foi exatamente isso que eu digitei, né? As 5. E eu tenho uma vogal em cada um, né? Se eu digitar aqui IMD UFRN Natal, eu tenho aqui 4 vogais. 1, 2, 3, 4, isso. Eu tenho 2 A's, é verdade, Natal. Eu tenho nenhum E. Eu tenho a I, eu tenho um I, que é aqui do IMD, verdade. A, I, O, não tenho nenhum O. E tenho um U, que é aqui da UFRN. Então, esse seria o nosso programa, né? Repito, não é a única opção, é uma opção de resolução, né? Vocês poderiam fazer de outras formas, mas a minha forma foi essa, certo? E por último, né, a nossa última questão é uma questão aqui sobre a situação de um aluno, né? Onde vocês deveriam desenvolver um programa em C que permita calcular a situação de um aluno com base em suas notas. Primeiro, o usuário irá inserir o nome do aluno e suas 3 notas iniciais, né? O que seria as 3 unidades de uma disciplina. Em seguida, o programa irá calcular a média das notas e determinar se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Cada aluno, caso o aluno esteja em recuperação, o programa solicitará uma 4ª nota ao usuário, que deverá ser salva juntamente com as outras 3 notas iniciais, né? Não pode perder as 3 iniciais se o cara fosse para recuperação. E para efeito de nota, de média, substituirá a menor nota anterior inserida. Então, essa 4ª prova iria substituir para efeitos de média, certo? Não para efeitos de registro. O registro deveria manter as 4 notas do aluno, certo? Mas para efeito de média, essa quarta nota iria substituir a menor nota anteriormente inserida. E após substituição, o programa recalcula a média novamente e determina a situação do aluno, né? Tá aqui o fato para considerar, né? Média maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Média menor do que 7 e média maior do que 3 é recuperação. E média menor do que 3 é reprovado. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Aqui tem um entendimento implícito que vocês deveriam seguir, porque se vocês perceberam, até agora eu não usei estrutura em nenhuma questão, em nenhuma resolução de questão. Aqui vocês precisariam usar a estrutura, né? Dado que vocês teriam o nome de um aluno,
vocês teriam as notas, 4 notas de um aluno e assim sucessivamente. Repito, sinais, questões anteriores, vocês usaram estrutura e deu certo, tá tudo bem. Como eu falei, aquilo é apenas uma expectativa de resposta, certo? Nas 3 questões anteriores, o uso de estrutura ele era pouco proveitoso, digamos assim. Você não tinha necessariamente que usar a estrutura ali, porque você não conseguiria usar o melhor proveito da estrutura, né? Que é a questão de mesclar dados, tipos de dados, né? Entre inteiros. Até então a gente só estava mexendo com inteiros e as 2 últimas questões strings. Aqui não, aqui eu vou mexer com string, vou mexer com float, então vou mexer com média. Aqui eu consigo ter um aproveitamento melhor de estrutura, né? Então, como é que ficaria aqui a minha solução? Aqui no nosso programa, né, eu defini a minha estrutura aqui, né? Um struct que eu estou chamando de aluno, né? E aqui eu coloquei um nome, um vetor, né, de notas para armazenar as possíveis 4 notas dele, né? No mínimo 3, mas no máximo 4. E coloquei aqui também uma média para efeito de facilitar aqui a minha estrutura e a minha vida aqui nesse programa. Mas essa minha média eu poderia calcular ela aqui de acordo com os registros aqui no meu vetor. Mas deixei ela aqui por via das dúvidas, certo? Lá no meu main, o que é que eu tenho? No meu main eu vou declarar uma variável que é do tipo aluno, né? Eu vou chamar ela de aluno. E aqui eu vou fazer as minhas leituras, né? Eu vou ler o nome do aluno e vou salvar em aluno.aluno na minha variável nome, né? Aluno.nome, né? Aluno é a minha variável, nome é onde eu quero guardar essa informação. Vou fazer aqui remover o barra n, como sempre a gente está fazendo, certo? E aqui eu vou digitar as 3 notas do aluno, e vou guardar ela aqui no meu vetor lá, notas, presente lá na minha estrutura alunos, né? Então aqui através do meu i, eu vou gravar na posição 0, na posição 1 e na posição 2, certo? Feitas as devidas leituras, eu vou agora determinar a situação desse aluno, através dessa minha função aqui, determinar a situação, né? Eu estou passando aluno e estou passando aqui a quantidade de notas que eu tenho, né? Que é 3, até agora eu só li 3 notas, não é isso? Então, lá em determinar a situação, que é essa função aqui, ó, determinar a situação do aluno, eu estou recebendo o aluno, a estrutura aluno, né? Aluno, que é do tipo aluno, e estou recebendo o número de notas, que é um inteiro que eu passei 3, né? Aluno.média vai calcular a média. Então, antes de eu passar para isso aqui, antes de tudo, eu vou calcular a média do meu aluno, né? Desse registro que eu acabei de ler, passando alunos.nota, né? Que é o meu vetor, e passando 3, que é a quantidade de notas que eu já li. Esse meu calcular média, o que é que ele faz? Ele faz nada mais do que percorrer aqui o meu vetor de notas, né? Tá aqui, e somar. E retornar a soma, né? Dividido por 3. Então, eu cheguei aqui com 3 notas. Eu vou fazer um laço de repetição para passar por essas 3 notas, né? E vou somar aqui posição por posição. E no final, eu vou retornar a minha média. Ou seja, a soma dividido pela quantidade de notas. Isso aqui eu tenho a média. Opa! Enfim, isso aqui eu tenho a média. Retorno a minha média para quem me chamou, que foi justamente isso aqui, aluno.média, que é aquela variável lá que eu disse a vocês, que eu iria deixar ela lá na minha estrutura para facilitar algumas coisas e realmente está facilitando a minha vida aqui nesse momento, né? E aí eu vou verificar, se aluno.média for maior do que 7, conforme as diretrizes que eu passei para vocês, né? Isso aqui diria que o meu aluno está aprovado, né? E aqui ele me diria o nome do aluno e a média que o aluno conseguiu, né? Através de aluno.nome e aluno.média. Se isso não acontecesse, né, eu poderia dizer que o aluno, se a minha média fosse maior do que 3, o aluno está em recuperação. Se o aluno estiver em recuperação, eu vou solicitar a 4ª nota, né? Que seria a 4ª prova dele. Eu iria salvar isso na posição 3. Perceba que eu tenho 3 notas lá, na posição 0, 1 e 2. A posição 3 é justamente porque eu fiz um vetor com 4 posições aqui, né? Para justamente armazenar uma possível 4ª nota, e é o que está acontecendo aqui, né? Estou armazenando aqui, ó.
E após isso, vou fazer a mesma coisa, né? Antes, eu vou encontrar o menor índice, que essa é a minha função aqui, ó. Encontrar menor índice, passando o meu vetor de notas e a quantidade de notas que eu tenho agora, que é no notas, né? Eu vou passar para ela encontrar o menor índice, que é isso aqui, encontrar o menor índice, para que eu saiba onde é que está a menor nota, né? Então, vou considerar que o menor índice aqui é a posição 0, né? Só para efeitos de consideração, para iniciar o meu laço de repetição aqui. E vou verificar se notas na posição I foi menor do que notas na posição menor índice. Eu vou atualizar aqui o meu menor índice e pegar o I. Ou seja, eu vou passar nota por nota e considerar onde essa posição aqui for menor do que a posição da frente. Então, eu teria que essa atualização do meu menor índice, e quando eu finalizar aqui esse meu laço de repetição, eu vou ter o índice de onde está a minha menor nota para que eu possa fazer o cálculo aqui da minha nova média, recalcular a média, considerando agora a quarta nota, né? Para ficar um pouco mais claro, digamos que eu tenha lá, né? Eu tirei 4, 3 e 5. Essas são minhas médias. E aí eu li a quarta prova, que seria um 8. Então, nesse encontrar o menor índice, eu vou verificar aqui nas minhas notas e vou considerar, o meu menor índice foi 1. Minha menor nota foi o que está aqui na posição 1, né? Que seria o 3. Então, aluno, ponto média, recebe calcular a média, passando agora aluno nos pontos nota, né? As minhas 4 notas, e passando o num notas, a quantidade de notas que eu tenho agora, que no caso são 4, né? E aí eu vou calcular a média, que é a minha função que está aqui. Então, eu recebo mais uma vez o meu vetor, né? A quantidade de notas para fazer o laço de repetição. E aí eu vou considerar a minha nova configuração já com a minha nota, a minha quarta prova, né? A minha quarta nota lá no meu vetor. E faço a mesma coisa, né? Eu somo tudo lá e retorno a minha média, que é essa soma aqui que eu fiz das minhas notas dividido pela quantidade de notas. E aí eu tenho esse novo valor, né? Quando eu tiver esse novo valor aqui, eu faço novamente a verificação. Se aluno ponto média for maior ou igual a 7, esse aluno está em recuperação. Após a recuperação, o aluno está... Peraí, gente. É isso mesmo. Aluno ponto médio for maior ou igual a 7, então após a recuperação, o aluno está aprovado, né? Que é justamente aquelas diretrizes que eu passei para vocês, exatamente. Se não for isso, né? Se for abaixo de 7, então após a recuperação, o aluno está reprovado, e aí ele vai mostrar a minha média. Ou se eu não entrar nesse cenário aqui, né? Maior da minha média foi maior ou igual a 3, se for menor, por exemplo, eu já entro direto no meu else aqui, else. Eu nem peço a quarta prova, porque esse aluno já está reprovado diretamente. Certo? Então, aqui vamos executar aqui o programa, né? Então, vou colocar aqui o nome de um aluno. Vou considerar que as 3 notas foram 8, 9 e 6. Então, o aluno Francimar está aprovado com média 7,67. Então, está dentro da nossa diretriz, né? Dado que eu passei para ele que, se for maior do que 7, considera aprovado. Se eu considerar aqui outro aluno, né? O aluno fulano, digamos que ele tirou 4, 5 e 6. O aluno fulano está em recuperação com média 5, né? Então, vamos ver aqui. 6 com 4, 10. Com mais 5, 15. Dividido por 3, média 5. Então, está correto, né? E agora ele está me pedindo a recuperação, né? A quarta prova dele, que no nosso cenário aqui vai substituir por essa nota 4 aqui, né? Então, vamos colocar aqui um 6, um 7, por exemplo, para facilitar os nossos cálculos. Então, após a recuperação, o aluno fulano está reprovado com média 6. Então, ele pegou o 7, com 6 vai dar 13, com 5, 18. 18 dividido por 3 vai dar justamente o nosso 6 aqui, né? Então, ele está em recuperação mesmo. Se eu for fazer isso de novo, fulano,
4, 5 e 6. Média 5, mais uma vez. Vamos dizer que ele tirou 9 agora. Ixi, ainda está reprovado, né? Porque 4, 5 e 6. Eu substituo de novo o 4. 9 com 5 dá 14. Com 6 dá 20. 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, 7 vezes 3, 21. Vai dar 6, alguma coisa. Então é isso mesmo. Então está reprovado ainda o nosso aluno fulano aí. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, né, vocês podem recorrer a mim via Discord ou via e-mail, mas eram essas as minhas respostas e eu repito, são propostas de respostas. Isso não quer dizer que são as únicas, que são as mais corretas, enfim, é apenas as minhas respostas, certo? Então, até a próxima aula, se Deus nos permitir.